Nova lei do CPF começa a valer a partir de 2024 e você vai ficar sabendo agora o que é que muda com essas novas regras da nova lei do CPF em 2024. Eu vou falar também sobre os bloqueios de contas bancárias e cancelamentos de aposentadoria para quem estiver com seu CPF irregular. O que é mito e o que é verdade em relação a isso. E como essas novas regras podem afetar você que tem a conta bancária do Caixa Tem e recebe seus repasses de pagamento do Bolsa Família pelo Caixa Tem. Então já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito para você receber essas informações sempre em primeira mão. E vamos então às informações da questão da nova lei do CPF que começou a entrar em vigor agora em 2024. Uma nova mudança na lei do CPF vai impactar de forma significativa a vida de milhares de brasileiros em todo o país. Então, pessoal, a partir de agora, os cidadãos que possuem alguma irregularidade no documento do CPF poderão sofrer com graves consequências, incluindo o bloqueio de contas bancárias. Nesse ano, pessoal, o governo federal tem apertado o cerco contra cidadãos que possuem alguma irregularidade no documento do CPF. Essa ação acontece com o objetivo de incentivar os cidadãos a regularizarem a sua situação cadastral junto à Receita Federal com seu CPF. Isso porque, nos próximos anos, pessoal, o CPF vai passar a ser o principal documento de identificação no Brasil e essa mudança já está em vigor por meio da emissão do novo RG. Com ele, apenas o CPF será utilizado como documento de identificação. Inclusive, você confere agora mais detalhes sobre a nova lei do CPF num passo a passo que eu vou mostrar aqui para você agora. Uma determinação do Banco Central, pessoal, emitida recentemente, permitiu que as instituições bancárias possam realizar o bloqueio de contas de clientes que estão com o seu CPF irregular. Essa medida vai poder afetar milhares de cidadãos que possuem alguma pendência no documento. Essa irregularidade pode acontecer por diversos motivos. Dentre esses motivos, pessoal, a inconsistência de dados ou a falta de comparecimento em alguma votação, por exemplo, pode fazer com que o seu CPF possa vir a ser bloqueado. Inclusive, como eu mostrei aqui, você possa ter até conta bancária bloqueada. Para regularizar a sua situação, você, cidadão, deve procurar a Receita Federal. No Brasil, o órgão da Receita Federal é o responsável por gerir os cadastros dos brasileiros. A solicitação de regularização pode ser feita online ou por meio do site da Receita Federal, para você regularizar suas informações cadastrais. Primeiramente, você realiza a consulta do seu CPF. Caso tenha alguma irregularidade, você pode realizar a atualização cadastral pelo próprio site da Receita Federal, online, pelo site, ou você pode procurar também uma unidade da Receita Federal. Então, para isso, você deve entrar na plataforma da Receita Federal e buscar pela opção Meu CPF. Em seguida, você tem que procurar pela opção Consultar CPF e informar o seu número de documento. Caso exista alguma irregularidade no seu CPF, ela será apontada na plataforma da Receita Federal. O site também indicará, pessoal, como você, cidadão, deve corrigir a questão. O cadastro de pessoa física se tornou o único número de identificação que vai aparecer em documentos do Brasil a partir desse ano de 2024. Essa mudança aconteceu graças à Lei nº 14.534 de 2023, que foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano passado e que está entrando em vigor a partir de agora. Então, pessoal, a partir de agora, o CPF será o único número de identificação aceito nas relações entre o indivíduo e o poder público. Isso significa que, para solicitar quaisquer serviços públicos, será necessário ter o CPF. Dessa forma, ficará dispensado, por exemplo, o número do Registro Geral, o conhecido RG. Essa mudança, pessoal, ocorre para unificar os dados em serviços públicos e facilitar a memorização da população de apenas uma sequência numérica, segundo o governo federal. A partir de agora, os novos documentos que vão ser emitidos terão apenas a inclusão do CPF, excluindo a necessidade de números próprios para cada tipo de documentação, pessoal. Essa é uma nova regra que então passa a entrar em vigor a partir de agora. Então, pessoal, cada órgão ou entidade tem um prazo de até 12 meses para realizar a adequação dos sistemas e dos procedimentos de atendimento aos cidadãos. Além disso, vai haver também o limite de 24 meses para modificar os sistemas entre os cadastros e as bases de dados a partir do número de inscrição do CPF. Inclusive, você vai conferir agora os documentos que terão somente o número do CPF a partir do ano de 2024.
Então, a certidão de casamento, certidão de nascimento, a certidão de óbito, documento nacional de identificação, o DNI, número de identificação do trabalhador, o NIT, registro no Programa de Integração Social, que é o PIS, ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que é o PASEP, certidão nacional de saúde, título de eleitor, carteira de trabalho e previdência social, carteira nacional de habilitação, certificado militar, carteira profissional expedida pelos Conselhos de Fiscalização de Profissão regulamentada como a OAB e outros certificados de registro e número de inscrição existentes em bases de dados públicas federais, estaduais, distritais e municipais. Então, pessoal, referente às informações já trazidas até aqui no vídeo, vamos esclarecer alguns pontos que são muito importantes e que podem gerar dúvida na cabeça de muitos de vocês, certo? O que é a nova lei do CPF? Pessoal, a nova lei do CPF ela tem por objetivo unificar todos os documentos usando como referência apenas o número do CPF para todos os demais documentos, como certidão de nascimento, certidão de casamento, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho. Então, esses documentos todos que nós usamos no nosso dia a dia, eles vão usar como referência o número principal apenas o CPF do indivíduo. Não vai ter mais um número específico, né, para cada um desses documentos. Agora, falando um pouquinho da questão do CPF negativado e do CPF irregular, vamos falar a diferença entre eles. Primeiro que o CPF negativado é quando você tem alguma dívida no seu CPF. Isso não traz nenhum problema de você em relação a bloqueios de contas nem nada do tipo. O que pode fazer com que você tenha uma conta bancária bloqueada é o CPF irregular. E o que causa irregularidade no seu CPF? Por exemplo, se você não votar e não justificar e nem procurar a Justiça Eleitoral para regularizar a sua situação eleitoral, você pode ter problemas em relação a isso e o seu CPF pode ficar irregular junto à Receita Federal. Lembrando, pessoal, que o voto é obrigatório dos 18 anos até os 70 anos. Outra situação também que pode fazer com que o seu CPF fique irregular é você não declarar o seu imposto de renda anual. Então essas duas situações podem fazer com que você fique com o seu CPF irregular, que pode fazer com que, se você tiver uma conta bancária, por exemplo, a conta do Caixa Tem, que é aquela que é responsável por você receber os repasses de pagamento do Bolsa Família, essa conta pode vir a ser bloqueada até que você regularize essa informação em relação à sua conta bancária. Lembrando que antes da sua conta ser bloqueada, o seu banco tem por obrigação de te avisar, informando que a sua conta poderá ser bloqueada dentro de determinado tempo se você não regularizar a sua informação em relação ao CPF irregular junto à Receita Federal, tá? Então, se você gostou das informações que eu trouxe para você nesse vídeo, deixa aqui seu gostei, se inscreve no canal e comente aqui o que você está achando sobre essa unificação do CPF em todos os documentos que nós utilizamos a partir de agora. Compartilhe essa informação com seus amigos para que tomem conhecimento sobre as novas leis do CPF e até o nosso próximo vídeo.